prática também. Elda. Pessoal, bora? Só um segundinho aí no fundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Aí eu gostaria de aproveitar o máximo possível a presença de vocês para a gente também discutir alguma coisa, encaminhamentos que a gente vai tomar daqui. E com o Jaime, eu gostaria de fazer uma reunião de trabalho hoje à tarde. E por enquanto, tem o Simpag, que pode ser lá. Se alguém tiver algum outro local que queira para fazer a reunião, a gente vai aproveitar o Jaime para a gente discutir mesmo a parte prática. E eu também queria aproveitar esse espaço para explicar para vocês o primeiro trabalho do observatório que a gente entregou essa semana, que foi uma recomendação ao governador que suspenda uma ata de registro de preços 001/2019 e que apure, tem indícios gravíssimos de fraude e também que mande, inclusive, cópia integral do processo para a autoridade policial para apuração. Por quê? Nós recebemos uma denúncia de que foi publicado no Diário Oficial, dia 24 de janeiro, assinado pelo Basílio, né, secretário de Gestão, e por o secretário abaixo dele. Eles assinaram com uma empresa chamada CL Almeida, que é a empresa individual de Carla, uma ata de registro de preço de 900 e tantos mil, quase 1 milhão, apenas 2 itens, colheres e martelo de carne. Martelo de carne eu não vou falar muito, porque está superfaturado, mas é mais ou menos 50 mil. É pouco em relação ao valor total. Então, como o valor das colheres é 929 mil reais, o total são colheres, 153 mil colheres para comprar durante o ano, por R$ 6,00 cada uma. Eu pedi, pela Lei de Acesso à Informação, cópia integral digitalizada do processo. Esperei o prazo, em pouco tempo me ligaram, falaram, nós não trabalhamos lá da Secretaria, lá da Comissão de Licitação, que é lá dentro da CGS. Nós não trabalhamos com cópia digitalizada. Você vai ter que vir aqui e pagar a cópia. Aí eu falei, não, pela Lei de Acesso à Informação não pode exigir pagamento. Se vocês não trabalham com digitalização, vocês podem digitalizar e mandar para mim. Não, nós não trabalhamos assim. Se você quiser, você pode vir aqui e escolher as cópias que você quer. Ou digitalizar. Eu peguei o aplicativo de celular meu, do Adobe, e fui lá, passei a tarde lá. Acho que foi... E aí eu folhei o processo. O processo vem desde 2017, e já essa mesma colher de R$ 6,00 já foi oferecida dentro do processo por 64 centavos. Só que a empresa ela foi desclassificada porque o preço era incompatível com o de mercado. Deve ser incompatível para baixo, né? Não para cima. Então, é uma licitação grande, com muitos itens. Eu acho que tem que ser toda ela revista, mas o que a gente quer é atacar daqui para frente, que é a metodologia do observatório. Então, dentro do processo, para justificar R$ 6,00, porque estava cotado no SIAG, né, Sistema de Aquisições Governamentais, estava cotado por R$ 1,08 cada colher. Então, para poder aumentar o valor da estimativa de custo, eles fizeram cotações, assim, em vez de fazer cotação em outros sistemas de registro de preço, eles fizeram a cotação no papel. E eu olhei para aquilo, era multibar. Eu bati o olho e falei assim, esse negócio está errado, né? Aí eu peguei o scanner, a parte do scanner, e fui lá na multibar e comprei a colher similar, né? Colher de polipropileno azul, 18 centímetros, 10 ml de conteúdo e tal. E aí comprei por 99 centavos, pedi a nota fiscal. Aí pedi para falar com o gerente. Aí o gerente, eu falei, olha, tem essa cotação aqui, vocês fizeram essa cotação? Não, mas essa cotação é à mão, eu não faço cotação à mão, nossa cotação é eletrônica. Aí eu falei, esse carimbo, esse carimbo é antigo nosso, do outro endereço, e lá nem atendia pessoal. Eu falei, essa assinatura o senhor reconhece? Aí ele ficou bravo, falou assim, olha, eu não reconheço, eu posso juntar todos os vendedores aqui para saber se algum tem essa assinatura, mas eu vou em qualquer lugar para falar que nós nunca fizemos essa cotação.
Então, assim, indício de fraude gravíssimo. E com esse preço, aí eles fizeram uma licitação dia 1º de janeiro, eu achei estranho, porque a licitação foi em dezembro. Mas eu não vi, pode até que eu não tenha visto, porque eu olhei muito rápido, mas assim, eu não vi o pregão eletrônico, o sistema do SIAG, eu não vi em dezembro. E aí, 2 de janeiro, tem lá a licitação, pregão eletrônico, 2 de janeiro, abre por 2 minutos e só tem uma concorrente que cota por R$6. Né? Então, aí termina ali, a mesma pregoeira assina, que assinou anteriormente o outro pregão. Então, assim, teve um pregão 2 vezes. Uma que eu só conheço a publicação no Diário Oficial e outra que tem a parte eletrônica. Então, eu não sei o que é, gente, mas é alguma coisa grave demais. E, por fim, eu vi que tem uma pessoa que trabalha dentro da Secretaria de Gestão que tem amizade com a dona da empresa, Carla. Que ela trabalha no gabinete da gestão e está no Facebook abraçada com a dona da empresa. Então, eu não coloquei o nome porque a mulher está grávida, eu não quero que ela tome um susto e, entendeu? Vai prejudicar o neném. Então, não falei o nome dela, só falei que precisa ser investigado, porque também não necessariamente tem a ver com a fraude, né? E eu escrevi isso, não necessariamente o relacionamento tem a ver, mas precisa ser investigado. E, por fim, gente, eu queria falar para vocês que caiu assim como coisa de Deus, assim, uma luva em cima da nossa organização, para mostrar para vocês o quanto é necessário fazer esse trabalho. Gente, eu estou falando, não é superfaturamento de pouco, não, sabe? Não é coisa... Quem aqui que eu falar para vocês, gente, estão comprando quase R$1 milhão de colheres, que não ia prestar atenção, então vai falar, o gestor não sabia? Né? Então, esse gestor começou com indícios gravíssimos de fraude à licitação, superfaturamento sem precedentes, nunca vi tão grave, e acho que isso foi para mostrar para vocês o quanto é necessário esse trabalho que a gente está fazendo. Eu espero que a gente consiga se juntar para a gente, cada um, doar um pouco do dinheiro, o observatório e também doar o tempo, né? A estrutura, eu estou como presidente em exercício da Central dos Sindicatos Brasileiros, nós temos um sobrado ali perto do SIMPAI, que é o meu sindicato, eu já disponibilizo uma sala para a gente montar o observatório social por lá também. Então, beleza, muito bom. Então, e o segredo todo dia olhar o Diário Oficial, tem coisas lindas lá. Eu já olhei ali no Diário Oficial, já vi lá na Receita que estão fazendo, na Secretaria de Fazenda, alterando a pauta de produto para comprar imposto. Então, você sabe, a gente não pode alterar a alíquota só por lei, mas você altera o valor da pauta, quer dizer, você muda o tributo. Então, a gente tem que olhar tudo, gente. Tem que ter um grupo, eu espero que tenha isso, um grupo na parte da arrecadação da Receita para olhar todo dia do Ministério da Fazenda, Tesouro, o que está fazendo, todo dia. Tem que ter um grupo na despesa e tem que ter um grupo na dívida pública, que a gente já conversei lá na Auditoria Cidadã da Dívida para a gente incorporar, abraçar eles, né, apoiar e fazer. E tem que fazer, assim, todo dia entrar no FIPLAN e olhar o que foi pago. Todo dia. E aquilo que a gente achar suspeito, pede cópia integral do processo de pagamento. Para a gente ver a liquidação, ver quem que está autorizando aquela liquidação. Mas, assim, pode falar. Maravilha. E eu tenho uma coisa que eu queria trazer. Eu queria trazer para vocês que eu copiei, antes que tiram do ar o Mira Cidadão, né, que às vezes está no ar, às vezes está fora. Eu tirei todos os valores, os maiores valores de pagamentos para credores nos últimos 5 anos. Então, eu tenho lá esse... Então, assim, quando você pegar, você vai olhar quais são, e aí você vai
a gente já vai ter uma noção de onde que a gente tem que buscar. A gente pode fazer um cronograma de vencimento dos contratos, dos maiores contratos, né? Vamos pegar os contratos. Quando que vai vencer? Vai vencer em abril, março. Então, à medida que for vencendo um pouquinho antes, 3 meses antes, a gente já começa a fiscalizar. Começa a ficar de olho. Diário, né? Agora, a gente vai fazer à medida que conseguir, né? Mas quanto mais gente a gente tiver, quanto mais... então, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Além da gente começar a trabalhar, também trazer mais sindicatos para conseguir. E outra coisa que a gente fez, talvez começar com poucos sindicatos, com um pouquinho mais de valor, por um período, nós vamos doar isso aqui por 3 meses só, ou 6 meses. Depois a gente vai baixar. Enquanto isso, a gente corre atrás de outras pessoas para ajudar. Para a gente poder contratar alguém, porque é urgente. Vocês viram pelas colheres aí, você vê que nível que é nosso governo, gente. Que nível que é, desculpando falar. Né? Então, eu agradeço muito. Até logo. Aí, na parte da tarde, a gente faz essa reunião lá dentro para a gente procedimentalizar, para pegar toda a documentação que o senhor possa nos fornecer de antemão, já para a gente dar sequência mesmo à formatação do observatório. Professor. Que horas nós temos? 11 horas. Não sei, o colega que sugeriu a sirene, tá? Coloca na sirene a licitação que sair lá pelo dia 18, 19, 20 de dezembro, coloca na sirene, tá? Tenha certeza que tem alguma coisa, né? Então, nós falamos lá da materialidade, lá para a gente fiscalizar o que é grande, sim, mas tem que trabalhar também o risco. Quem trabalha com auditoria sabe disso também. Tem situações quando tem o risco de ter fraude numa licitação lançada no final do ano é muito grande, tá? Muito grande. Já fazem isso para quando querem tentar emplacar algum esquema, tá? Meus amigos, nós falamos sobre as finalidades, a estrutura do Observatório Social. Então, aqui está a estrutura da diretoria executiva. No conselho nós temos 10, 12 pessoas, né? E essa é a estrutura da diretoria executiva lá do nosso observatório. Nós temos um vice-presidente de administração, uma senhora, um vice-presidente de finanças, essa é aposentada, e servidora pública aposentada. Veja só que interessante. Servidora pública aposentada, estadual, servidor público federal também, acho, aposentado, profissional liberal aqui, né, o vice-presidente de comunicação, vice-presidente executivo sou eu, servidor público estadual, mas eu estou em presidente de exercício, que o nosso presidente, por uma questão pessoal, renunciou, que é aposentado do Exército, né? Não sei se é sargento, o que ele era do Exército. Vice-presidente jurídico, um advogado, cara corajoso, advogado tem que ser muito corajoso, né? Um profissional liberal espetacular, porque ele que vai assinar as nossas ações, né? Vice-presidente de informações estratégicas, o observatório trabalhava, mas trabalhava às cegas, e informação precisa ser trabalhado com informação, né, os grandes contratos, onde tiver risco, fazer esses cruzamentos, disparar essas sirenes, tá? E nós estamos ainda, obras de engenharia, nós não temos ninguém, não tem nenhum engenheiro para assumir essa pasta ainda, está vaga lá no observatório. Então, se vocês pensam em constituir uma entidade, vocês têm que pensar seriamente na diretoria executiva. Quem vai trabalhar é a diretoria executiva. O nosso conselho lá, a gente se reúne 2 vezes por ano, mas a gente já disse para eles, amigos, vocês são figurões aí do observatório, tá? Quem vai trabalhar é a diretoria executiva. Então, a diretoria executiva tem que ser selecionada a dedo, né? Pessoas que têm know-how, conhecimento e têm a disponibilidade para trabalhar, tá? O conselho, ele é figurões lá para dar essa legitimidade para o observatório social. E o conselho fiscal, obviamente, para olhar as contas, tá? Aqui está o nosso fluxo de caixa, os números estão pequenininhos. Hoje nós temos 95% da nossa receita, uma única entidade que nos dá. Tá? Essa entidade está conosco desde o início, começou com R$800 e hoje aumentou para R$6.500. Se essa entidade que sofre pressão do município diariamente, dos gestores públicos diariamente, se ela cortar, nós fechamos as portas. Infelizmente. A associação comercial, tá? Então, amigos, excelente a sessão da sala, mas se não tiver dinheiro, e para um observatório estadual não é pouco dinheiro. Nós temos lá
Com 6 mil nós conseguimos fazer milagres lá. Se eu tivesse 20 mil, eu já falei para vocês o que a gente faria lá, né? E para o observatório estadual, aí no mínimo, a gente precisaria uns 20 mil reais para fazer um bom trabalho, porque a gente precisa só com voluntário, o observatório não funciona. Salvo se tiver um voluntário que se dedica, como nós temos lá, eu dedico meio-dia de manhã, eu estou no observatório, meio-dia de manhã. Hoje eu estou, infelizmente, estou fazendo o papel de executivo e de político. Como nós não temos dinheiro para pagar um secretário executivo, eu que tenho que fazer. Mas eu quero só ficar na parte executiva e um político, um outro, a gente está buscando outro presidente para fazer a parte política e institucional, né? Eu gosto é de fazer, não estou nem aí para aparecer, eu quero é fazer, tá? Me deixar trabalhar. Então, com isso, a gente paga todas essas despesas e agora a gente está trabalhando a contratação ali, no fluxo de caixa que a gente fez, de uma assessoria de marketing, de comunicação, voltada para a captação de recursos. Então, a gente está negociando com essa assessoria, diz, amigo, ó, nós vamos te pagar, mas tu vai ter que trazer dinheiro para o observatório. Como? Tu vai ter que correr atrás, tá? Porque nós temos um problema sério que a gente pode fechar a qualquer momento por falta de recurso financeiro. Não vai ter dinheiro para pagar aluguel, aluguel não. Graças a Deus, esse é a nossa sala. Isso é equipe qualificada nossa, né? Nós temos uma parceria com o CPMA, penas alternativas, tá? Então, pessoas vão cumprir pena lá no Observatório Social, pequenos crimes, né? Eles vão cumprir pena lá. E aí chegou um indivíduo lá, mas o cara, daqui a pouco ele vai ouvir, não, o cara é um pavão, pediu 5 vezes para ir embora. Brigava com ele, disse que eu não deixava ele trabalhar. O problema é o seguinte, o problema é encaixar os voluntários. Tem um monte de gente que quer trabalhar, mas não consegue encaixar. Porque o voluntário dá trabalho, dá muito trabalho. Se não tiver ninguém para coordenar ele, não adianta voluntário. Tem um monte, mas não adianta, né? E esse voluntário, eu coloquei ele num lugar, no outro. A gente chama de voluntário, né? Mas a pessoa estava lá por uma pena alternativa, né? Uma obrigação, mas nós tratamos todo mundo igual lá, né? Eu digo só, pessoal, aqui eu sou voluntário, todo mundo igual. Então, a entidade funciona numa harmonia, é uma festa. A coisa mais legal, assim, é a festa lá. Aí tem uma sala vizinha. Aí a menina, meu Deus do céu, mas acho que é muito divertido trabalhar no observatório, né? Porque vocês riem o dia todo. É uma festa, o observatório é uma festa lá, né? É um ambiente legal, as pessoas vão lá, tem prazer de ir lá. Porque é o seguinte, lá não tem dinheiro, a motivação não é dinheiro. Então lá não pode ter hierarquia, não pode ter cobrança, senão vai todo mundo embora. Lá precisa ter valorização, né? A pessoa chega lá, a pessoa não sabe fazer nada. Amigo, mas, pô, legal esse trabalho, vou dar uma aperfeiçoadinha, né? A pessoa chega lá, não sabe, ajuda a limpar a sala. Maravilha, tá? Então, nós alugamos uma sala, 30 metros quadrados, tinha dia que tinha 12, 15, 18, 3 reuniões simultâneas numa sala de 30 metros quadrados. Pagávamos aluguel, aí esse voluntário aí, que estava cumprindo pena lá, né? Depois de 5 vezes ele pediu embora, porque disse que eu não deixava ele trabalhar. Disse, amigo, faz, tu tem carta branca, faz. Aí ele disse, não, vou captar recursos. Aí começou a captar recursos. Pesquisou mais de 100 organismos internacionais, nacionais e internacionais. Ninguém tem dinheiro para combater a corrupção, ninguém. Tem para todas as causas, todas. Mas para combater a corrupção não tem. E aí, então, ele apresentou o projeto da Receita Federal. Nós já tínhamos apresentado 5. Ele apresentou lá na Receita Federal, dele tem uma manha, uma lábia e tal, e foi lá e conseguiu. Conseguimos uma doação de produtos apreendidos, 210 mil reais deu o valor, só que assim, é só para capital, não é para despesa corrente, para a manutenção da entidade. E aí, a Receita nos deu 1 ano para nós gastar o valor. Aí a gente comprou 3, 4 notebooks, e aí, o que vamos fazer com o resto do dinheiro? Aí ele teve a ideia, pô, vamos comprar uma sala. Aí ele começou a pesquisar a sala estava na pauta por 300 mil, 320 mil, a consultora estava vendendo por 250, ele foi lá e ofereceu 190, comprou a sala, né? Comprou a sala. Então nós já estamos lá instalados, 60 metros quadrados, e o meu sonho é ter uma sala, fazer uma escola. Então a gente tem um problema sério, porque essas escrivaninhas nós temos que amontoar elas todas. A cada 15 dias nós temos que amontoar para fazer a escola do observatório que a gente acabou de fundar. Então a gente está querendo móveis mais dinâmicos para a gente poder organizar e ter essa flexibilidade.
Então, a escola acontece nessa parte aqui, tinha 40 e poucas pessoas na sala aí do observatório, né? Espetacular, um ambiente assim, muito gostoso. Eu tenho o prazer de ir lá, de levantar e ir lá trabalhar todo dia de manhã. Tá? Eu já falei sobre isso. Ó, poucos recursos, grandes resultados. Eu falei que nós estávamos conseguindo quase 50% de economia na Câmara. No Poder Executivo, por baixo, é possível racionalizar. Por que racionalizar? Porque você vai economizar numa licitação, que você vai questionar, e vai ser gasto em outra área, entendeu? E que tu precisa fiscalizar novamente. Por baixo, a gente tem uma estimativa que é possível racionalizar 128 milhões de gordura e de corrupção, que é possível. Mas eu sou da opinião que isso dá para aumentar para 30%, 40%, dá para economizar, tá? Porque tem muita coisa que dá para economizar. Nosso exemplo, não sei se vocês têm a mesma percepção, nós queremos transformar São José em Lucas do Rio Verde, que parece que é uma gestão muito boa e tal, aqui é referência. E tem um vídeo no YouTube espetacular, onde eu vou eu falo... Hã? Ah, é? Então aí está a repercussão nacional e internacional do nosso trabalho. A BBC é espanhol, é fantástico. Esse aqui é ele foi presidente do CRC de Santa Catarina, aí ficou um período como presidente, 1 ano e meio. Esse aí é o nosso ex-presidente, agora conselheiro. Todos os ex-presidentes viram conselheiros lá do observatório, tá? Aqui sou eu, tá? Então, quando a teta secou, a propaganda e a publicidade no observatório denunciou e questionou, os jornalistas começaram a cair de pau em cima do Jaime, em cima do observatório social, entrando em aspectos da minha vida privada. E para minha surpresa, meus amigos, né? Para minha surpresa, eu sei quem é a pessoa, né? É uma pessoa da segurança pública que tinha acesso ao CISP, Sistema de Informação de Segurança Pública. A pessoa foi lá ilegalmente, né? Cometeu 2 crimes, prevaricação e a violação de sigilo funcional, e pegou todos os boletins de ocorrência contra o meu nome. Um deles é sobre a carteira cassada. O Detran lá, o nosso Detran é um dos melhores do país, tá? É um dos melhores do país. Eles conseguiram perder minha defesa administrativa, eles conseguiram perder no mesmo processo o meu recurso à Jari, e eles conseguiram perder no mesmo processo o meu recurso à CETRAN. E nesse interim, a minha carteira foi suspensa, sem eu saber, eu bati o carro, e daí tive que responder um termo, um TC, termo circunstanciado. Se eu não tivesse conhecimento jurídico, eu teria gasto no mínimo 10 mil reais para mim conseguir suspender a multa de quase R$1.000 e suspender o processo crime, que eu consegui entrar com o meu primeiro habeas corpus, eu como estudante de direito, né, habeas corpus com pedido de liminar, consegui no mérito a liminar e por unanimidade a ordem para trancar o TC. Só que o jornalista, né, o agente público que queria me difamar, que é do município, tá? E repassou a informação para o jornalista me difamar e me caluniar sem me ouvir. Eu já tinha o habeas corpus anulando todo isso. 2 dias depois já estava com a carteira de volta, tá? Então, estão respondendo processo crime, o jornalista processo crime, processo dano moral, e entrei com uma ação de dano moral contra o Estado de Santa Catarina, tá? Entrei com uma ação com dano moral contra o Estado vai pagar uma indenização, eu estou pedindo lá 35 mil reais, só que é o seguinte, aí eu já vou aproveitar e dizer o que nós fizemos em São José, Santa Catarina, lá no município. O município paga de dano moral um monte, um monte de ações, dano moral e dano material, monte. Aí teve um caso lá de um servidor ACT, fez o concurso, a secretária da Educação disse para ele, amigo, tu nunca vai trabalhar aqui na prefeitura, porque tu é da oposição e tu reclama da prefeitura, tu nunca vai trabalhar. O cara foi preterido, entrou na justiça, no depoimento a secretária disse, não, realmente a gente perseguiu ele, 15 mil reais de indenização para o cidadão. Quem vai pagar isso aí? Nós, o contribuinte. Tá? Só que o Observatório Social, ciente disso, e ciente de que as coisas não acontecem, está lá na Constituição desde 1988, ação regressiva. O Jaime estava na faculdade fazendo a disciplina de responsabilidade civil, né, e tinha que fazer um artigo, fiz sobre ação regressiva. Pedi até um livro de Portugal, praticamente não tem muita coisa escrita aqui no Brasil. Fiz um levantamento da prefeitura, lá nos últimos 2, 3 anos, assim, meu Deus, o que foi pago?
e denunciamos no Tribunal de Contas a omissão da Procuradoria-Geral do município em entrar com ações regressivas contra o agente público causador do dano. Infelizmente, até hoje, o Tribunal de Contas ainda nem julgou a admissibilidade da denúncia. Tem que entrar, nós temos que começar a questionar isso aí, por causa da questão... Uhum. Então, assim, são várias questões, né? O que eu vou fazer? Como o Tribunal de Contas está demorando muito, eu estou pensando em entrar verificar o que o município já pagou de indenização dos últimos 5 anos e entrar com uma ação civil pública contra o prefeito, como o procurador do município, por omissão na cobrança desses valores no ajuizamento, no caso de dolo e culpa. Quando não houver dolo e culpa do servidor, não tem como ajuizar, tá? Nesse caso, se eu receber do Estado a indenização por erro do DETRAN, eu vou questionar a Procuradoria-Geral do Estado se ela vai ajuizar ação regressiva contra o DETRAN por ter suspendido ilegalmente, indevidamente a minha carteira. Se nós conseguirmos responsabilizar meia dúzia de servidores públicos dessa forma, tenho certeza absoluta que vai moralizar. Vai moralizar. A partir do momento, amigo, por que hoje existe o servidor público, o agente público lá, provoca dano moral, provoca dano material? Ele provoca porque é o seguinte, ele não é responsabilizado. A partir do momento que começa a mexer no bolso, vai acabar, vai moralizar, né? Essa é a grande questão. Infelizmente, o nosso problema no país é a impunidade. É a impunidade. A partir do momento que se começar a punir, né? E como que se começa a punir? Cobrando. Vamos cutucar a Procuradoria do município para entrar com as ações, entendeu? Sim? A fiscalização, o procedimento fiscal. Exato. Tem que responsabilizar o agente público. Isso pode provocar uma nulidade do processo e tal, e mais impunidade, infelizmente. Ó, lá em São José, lá em Santa Catarina, meus amigos, um ex-governador lançou uma concessão de uma rodovia dentro do município para pagar pedágio. É proibido ter pedágio numa rodovia dentro do município. Hoje, a empresa concessionária, há 10 anos atrás, hoje a dívida é de 4 bilhões de reais. Aí eu pergunto, o Estado vai pagar? O Estado vai ter que pagar. O Estado vai ter que pagar. E o seguinte, tem que entrar com ação regressiva contra esse agente público. Tem que entrar, né? E é imprescritível. O ressarcimento é imprescritível. Pode cobrar daqui a 20 anos, você pode cobrar. Porque é o seguinte, se não cobrar, vai acontecer de novo. Os gestores públicos acham que pode fazer qualquer ação, né? O Antônio, o colega aí estava colocando, diz que uma dívida de 400 milhões virou 2, 3 bilhões aqui, né? Hã? Exatamente. Vamos supor, numa situação dessa, se tiver culpa ou dolo de alguém, precisava ser responsabilizado, né? Precisava ser responsabilizado. Então, só que isso tem que se estudar, tem que se construir teses jurídicas, e tem que se defender isso aí nos tribunais, Então, se ninguém se dispor a fazer isso, vai ficar do mesmo jeito. A impunidade vai continuar, infelizmente. E aos desmandos, a corrupção vai continuar, e nós, servidores públicos, infelizmente, eu me incluo, nós daqui a pouco não temos salário, não vamos ter aposentadoria, nossos filhos não vão ter pensão. É isso que vai acontecer. Sim. É um loteamento da máquina pública.
Exatamente. Isso. Aham. Aham. Sindicância, processo administrativo, corrupção. Nós temos que buscar a responsabilização de servidor, de comissionado, de agente político. Nós temos que começar a buscar essa responsabilização quando há dolo e culpa, né? Senão, enquanto isso, não vamos avançar, infelizmente. Aham. 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 Sim? Aham. Exatamente. Ó, esse aqui a gente tem lá motivações para o controle social. Tá? Então, isso é muito importante. Se vocês querem ter uma entidade séria, uma entidade com credibilidade, porque assim, ó, nós fiscalizando o município, nós já somos atacados de todo jeito. Se vocês se proporem a fiscalizar o Estado, toda a máquina pública vai cair de pau em cima de vocês. Tenho certeza disso. Tá? Então, se tiver qualquer mácula, qualquer coisa errada, pode ter certeza que isso vai estar na capa do jornal, financiado com dinheiro público. Tá? Então, assim, ó, aqui tem a motivação para o controle social. Na nossa percepção, qual seria a motivação? Nós que criamos o São José. Qual a motivação correta e qual que é a motivação equivocada? Ó, pressupostos equivocados. Interesse pessoal. O Jaime vai para o observatório porque ele tem interesse em... Qual que é o correto? Promoção do interesse coletivo. E assim por diante. São várias questões aqui. Ó. Enfoques do controle social. Por que eu defendo que o controle social ele é muito mais efetivo do que o controle institucional? Vários motivos. O controle institucional ele é subsequente e corretivo, enquanto o controle social ele é prévio, preventivo ou concomitante. O institucional muitas vezes só vê aspecto formal, faltou carimbo. Enquanto o social ele é informal, ele é dinâmico, ele é prático. O institucional muitas vezes trabalha só no varejo. Né? Aqui tem um agente público que está acumulando acumulação ilegal de cargo. Em vez de fiscalizar um caso só, nós queremos fiscalizar todos. Nosso sonho é ter as bases de todos os servidores públicos do Estado, de todos os municípios e do governo federal, para a gente cruzar acumulações ilegais de cargo. Nós queremos trabalhar no atacado. Por que o Tribunal de Contas, que tem os dados, não faz isso? Por que ele não cruza isso? Por quê? Nós não temos os dados. Alguém fez uma pergunta? Uhum. Que metodologia adotar para fiscalizar? Tá? Então, ali eu mostrei o aspecto mais institucional, tá? Como, na prática, como a gente fiscaliza. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, nós temos a fonte de informação. Então, a gente recebe lá uma informação que vai acontecer determinada situação. Vou antecipar uma, depois eu mostro para vocês. Eu trabalhando lá no Estado, né, um colega lá do Estado, lá da Secretaria, disse, ó, Jaime, na eleição passada para deputado estadual, um colega lá da Secretaria disse, olha, eu recebi uma informação que o município de São José vai firmar um convênio com uma entidade de R$1 milhão. Recebi uma informação, né? É R$1 milhão e esse convênio vai direto para o caixa da campanha de um deputado. O Jaime já abriu o olhão desse jeito e falou com a estagiária, o colega, olha o diário oficial, se sair algum convênio do município, você me comunica. Né? Fonte de informação aqui, ó. Uma denúncia, portal da transparência, diário oficial,
know-how da equipe. Então, nós temos vários lugares que a gente busca informação. A gente ouve, vai colecionando e vai cruzando e buscando. A gente, então, eu disse, acompanha o Diário Oficial. E não vai dizer que saiu um convênio, mas saiu um convênio de 500 mil. Aí, no outro dia, saiu um convênio de 500 mil também. 2 convênios, um de 500, 500 e pouco e tal. Aí, o Jaime pegou o carro, vamos atrás dessas entidades. Visitamos as entidades. Nada lá, nada. Entidade fechadinha. O Jaime fez o quê? Ali, ó. Recebemos a informação, saiu o convênio, a gente sai gritando. A prefeitura fez um convênio errado e tal. Nada disso. Nós vamos investigar. Né? Fui logo investigar. Não satisfeito, requeria ao município a cópia dos processos administrativos. Até hoje não enviaram. Até hoje não enviaram. Mas eu soube que quando o requerimento caiu uma bomba dentro da prefeitura. O convênio foi cancelado, os 2, cancelados imediatamente. Foram cancelados os convênios. Imediatamente cancelaram os convênios. Tá? Coisa assim, só o fato de você questionar, Elda, só o fato de você apresentar um requerimento como esse, eles já abrem o olho e já ficam apavorados porque eles sabem que vai investigar. Tá? Então, nós questionamos, então sempre nós vamos primeiro ao gestor público, prefeito, tem esses convênios suspeitos aí, a gente quer uma explicação, quer cópia e tal. Presidente da Câmara, secretários, vereadores e tal. Se não conseguir resolver, nesse caso, por exemplo, se a gente não tivesse conseguido parar os convênios com as entidades que não existem, tá? Nós então montaríamos um processo, nós temos até uma capinha que eu copiei lá do modelo do Estado, do Observatório Social e tal. Todo o processo nosso, a gente monta a documentação, vai colecionando, e a gente então faz uma peça jurídica, né, muito bem fundamentada. Temos muitos modelos para a gente compartilhar com vocês, né? É óbvio que vocês com certeza vão aperfeiçoar, porque lá, muitas delas fui eu que fiz, então minha formação é contábil, estou me formando em Direito agora esse ano, se Deus quiser. Então, assim, dá para aperfeiçoar muito, né, essas peças que a gente fez. Então, daí a gente denuncia Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, CGU, Tribunal de Contas, GAECO, agora estamos indo para o Poder Judiciário. Quando a gente faz, em regra, quando esses órgãos recebem a nossa denúncia, aí sim a gente vai para a mídia. O Observatório Social, né, detectou indícios de irregularidades, supostas irregularidades, possíveis irregularidades. Essas palavras mágicas não podem sair do vocabulário de vocês. Nós temos 7 anos, fizemos 300.001 denúncias, nunca recebemos um processo, um questionamento. Por quê? Porque nós usamos as palavras adequadas. O único que pode dizer que há irregularidades é o Poder Judiciário. O Ministério Público, no processo, inclusive, é parte. Ele acusa e tal, mas o único que pode dizer que, de fato, há irregularidade é o Poder Judiciário. Houve corrupção, só o Poder Judiciário. Tem que tomar cuidado para não receber um processo na cabeça. Tá? Suposta. Meus amigos, então, assim esse é o nosso fluxo de trabalho. Né? Nós estamos investigando uma situação, né, e nós não abrimos o jogo ainda sobre desapropriação de imóveis. Só que nós precisamos dos decretos, a gente acha que o problema de desapropriação de imóveis é decreto e não era aplicado no Brasil. Nós estamos achando que tem desapropriação de imóveis do município, fez o decreto, desapropriou, pagou, e o indivíduo continua em imóvel e não transferiu o imóvel para o município. Só que nós não temos o decreto. Daí nós pedimos cópia do decreto, sabe quanto que a prefeitura devia cobrar? 99.000 páginas, 100.000 reais a gente devia cobrar para o observatório. Devia estar disponível e não está. Então, nós estamos usando essas informações para poder investigar possíveis indícios de desapropriação de imóveis. Tá bom? Eu só tirei para não... Não era para ouvir isso aí. Meus amigos, tá, e como é que é assim, ó? Quando nós começamos a fiscalizar, a gente nem sabia, a gente dava tiro para todo lado, e a gente queria organizar. Como é que a gente consegue fiscalizar, contemplar tudo, organizar 100% da gestão pública, dos atos públicos e tal? Então a gente começou a escrever quais que seriam os nossos programas. Então o primeiro deles, como eu falei para vocês, que se vocês criar o observatório, a primeira coisa que ele devia fazer é isso aí: fomentar a transparência pública, dados abertos,
e que, obviamente, vai fomentar o controle social. Primeira coisa a se fazer isso aí. Segunda coisa, nós colocamos ali licitações, contratos e concessões. Todas as licitações. Tá aí se foi feito dispensa de licitação, inexigibilidade, folha de pagamento, onde é que está? Está aqui, ó. Racionalização de despesas e eficiência na gestão. Poder Legislativo, tem que ser fiscalizado? Tem que ser fiscalizado. Então, a gente colocou acompanhamento do Poder Legislativo, fiscalizar os vereadores, tá? E aqui o item 5, né, o Antônio Wagner vai gostar muito. O item 5, o que é aí? Fiscalização das receitas e benefícios fiscais. Meus amigos, se o Estado do Mato Grosso tem 32 bilhões de despesa, 32 bilhões de despesa, e que se há corrupção na despesa, quanto que ele tem de receita? 32 bilhões de despesa. Quanto ele tem de receita? 32 bilhões de receita. E, infelizmente, por causa do manto do sigilo fiscal, você não consegue ter acesso a essa caixa preta. Exatamente. Meus amigos, se existe corrupção na despesa, aqui, eu acho que a gente ficaria de cabelo em pé. Pelo que eu tenho acompanhado na notícia, o Estado do Rio de Janeiro, ele faliu por causa desse bendito negócio aí de benefícios fiscais. Isso. Então, meus amigos, o que a gente faz para resolver o problema do benefício fiscal? Vou antecipar para vocês, né? Lá em São José, a gente começou a cobrar os 50 maiores devedores. A prefeitura não deu, denunciamos no Tribunal de Contas. Vai dar alguma coisa? Não sei. Mas assim, ó, nós já temos uma ideia, né? Num documento que eu encaminhei para o Antônio Wagner, eu tenho uma ideia, eu defendo uma ideia, que é o seguinte, ó, qual que é o pressuposto do controle social, da fiscalização pela sociedade? Estou falando de benefícios fiscais. O que é o pressuposto? Transparência e dados abertos. Então, o que a gente faz? Se nós não conseguimos entrar nos benefícios fiscais, vamos criar transparência na concessão de benefícios fiscais. Vamos escrever um anteprojeto de lei, criando regras. Não é, o benefício fiscal não pode ser concedido à revelia por uma única pessoa. Né? O empresário chega lá para o secretário da Fazenda, para o governador, me dá um benefício fiscal. O secretário da Fazenda assina, o governador assina. Tem que ter regras. Tem que ter uma lei estabelecendo regras, requisitos, etapas, um processo. Tem que ter um processo administrativo com trâmite interno, com parecer técnico do colega da Secretaria da Fazenda. Ó, esse benefício fiscal. Tem que ter aprovação por um comitê. Esse processo tem que estar no portal da transparência. E depois de concedido o benefício, tem que ter acompanhamento para ver se a promessa do empresário, ele vai cumprir de gerar empregos, desenvolvimento econômico, né? Exatamente, isso. Exatamente. Isso. Então, o nosso desafio, alguém tem que criar, e assim, criar um limite. Qual o limite de benefício fiscal? Quantos por cento da receita pode ser concedido em benefício fiscal? 3%, 5%? Tem que ter um limite. Parece que lá em Santa Catarina, nosso orçamento lá é de 25 bilhões, e tem 5 bilhões de benefício fiscal, 5 bilhões. Quanto isso representa? Tem que ter um limite. Então é o seguinte, o que a gente pode... Então é o seguinte, ó, a gente consegue trabalhar com um anteprojeto de lei, vamos criar um anteprojeto de lei, vamos estudar o assunto. Só que isso demanda tempo, demanda estudo, demanda pesquisa, demanda voluntários e demanda dinheiro. Tá aí o desafio para vocês. Porque senão o que vai acontecer? Por que se criou o Observatório Social de Maringá? Por que se criou? Né, eu gosto de registrar isso aí porque lá tem um monte de oriental. Maringá foi colonizado por muitos orientais. Tá? Então, o oriental tem uma outra linha, eu sou alemão, né, e tal, cada um tem uma linha, tal. O oriental é muito correto e tal. Houve um escândalo de corrupção, um conluio lá entre o prefeito e o secretário da Fazenda, em que foram desviados mais de 100 milhões de reais numa prefeitura de Maringá. Os empresários lá, muitos deles de origem oriental, se reuniram e disseram, aqui no município isso não vai mais acontecer. Vamos, e começaram a idealizar uma metodologia para fiscalizar o governo. Começaram a dispor de tempo. Então é o seguinte, e aí o que eles chegaram à conclusão no manifesto que eles fizeram? Olha, nós empresários de Maringá,
chegamos à conclusão que não adianta ficar brigando por uma reforma tributária que nunca sai e, quem sabe, nunca vai sair. Por quê? Se a gente tirar R$ 1 da receita, se nós tirarmos R$ 1 da receita, falta na despesa. Falta na despesa. Então, o que os empresários chegaram à conclusão? Vamos melhorar a qualidade do gasto público, vamos racionalizar, quem sabe a gente consegue reduzir a despesa, e reduzindo a despesa, nós conseguimos reduzir a carga tributária. Essa foi a conclusão dos empresários de Maringá para criar o Observatório Social. Então, assim, nós temos que pensar outras formas de atacar o problema, fazer um diagnóstico correto. Lá em Santa Catarina, nós temos um problema de um déficit acumulado de R$ 2 bilhões. Gastava-se mais do que se arrecada. E aí era responsável por cuidar das contas do governador, as contrarrazões das contas do governador prestadas ao Tribunal de Contas. E aí, eu nunca participava do processo orçamentário e financeiro. Aí eu fiz 2 reuniões com a equipe da Fazenda, que cuida do processo orçamentário e financeiro, e o pessoal disse, não, despesa sem prévio empenho de 800 milhões na saúde, despesa sem prévio empenho na Secretaria de Justiça e Cidadania, e cancelamento de despesas liquidadas, e não sei mais o quê, um monte de problema nas contas do governador. E o pessoal não tem que atacar esses problemas. Aí eu comecei a pensar, isso é causa ou é consequência? E detectei que 70% dos problemas das contas do governador eram consequência. Aí eu fiz 2 reuniões com a equipe de orçamento e financeiro e descobri qual era o problema, a causa do problema. Descobri, mas implementar é difícil. Qual que era a causa? A causa era simples. O que se fazia? Na hora de se fazer o orçamento, em vez de o orçamento chegar para o financeiro, que já devia ter falado com a receita, com a arrecadação, vou começar o fluxo inverso. A arrecadação estimou, para 2010, o Estado vai arrecadar 20 bilhões de reais. Aí a receita comunica à área financeira e diz, olha, 20 bilhões de reais, tira a dívida, tira isso, tira aquilo, sobrou tanto para gastar. Passa para o orçamento. E o orçamento diz para o órgão, saúde, tu vai ter tanto, SJC tu vai ter tanto, assistente tu vai ter isso. Só que não acontecia isso. O orçamento criava, o orçamento chegava para os órgãos e dizia assim, quanto tu precisa? Aí o órgão dizia assim, eu preciso de 1 bilhão. Só que só tinha 850 milhões. Aí se construía orçamento com valores irreais, na hora, o órgão saía fazendo licitações e contratos com valores irreais, chegava em janeiro, o que o Tesouro fazia, o financeiro fazia? Contingenciamento de 30%, 40%, 50%. Só que, meu amigo, o contrato já estava feito. O contrato já estava feito. Ninguém reduzia a despesa. Aí o gestor dizia assim, tem que reduzir a despesa. Ah, não, o orçamento me disse que eu tinha R$ 1 bilhão. E aí o problema estava no fluxo orçamentário. Então a gente tem que, muitas vezes, estudar o problema para detectar o que é causa e o que é consequência. E agora eu estou vendendo para o novo governo lá, disse, amigo, se não corrigir o orçamento, nós vamos ter problema de déficit. E por último, a cereja de bolo. Esse é o nosso sonho. 90%, 95% a gente atua aqui. E 10 ou 5% a gente atua aqui. A gente queria inverter. Nós queríamos atuar 90% aqui nesse último. Por quê? Não adianta ter boas leis, não adianta ter transparência, não adianta ter boa licitação, não adianta fazer contratos maravilhosos, se não tiver merenda na creche, se não tiver vaga para criança, se não tiver consulta, se não tiver médico no posto. Não adianta nada disso. Né? Tem que ter efetividade do serviço público. Então, com isso, o observatório, nesse viés, o observatório quer atingir 100% da gestão pública lá do município de São José. Tá? Meus amigos, que hora é? Que horas são? Até meio-dia? Pode ser? Então é o seguinte, a partir de agora, né, vocês têm perguntas? A gente podia fazer um momento de perguntas, né? Porque a partir de agora, o que eu falaria? Dentro de cada programa desse, nós desenvolvemos uma série de ações com resultados, tá? Então, se não tiver tempo, vocês podem, vendo o PowerPoint depois, que a gente pode disponibilizar, vocês podem ver os resultados, tá? Por exemplo, eu vou passar aqui, ó. Transparência. Então, o que é a transparência? Resultados da transparência. Resultado da fiscalização de licitações. Vou dar um exemplo só, Elda, para você gostar, tá? Só um exemplo só para vocês.
Meus amigos, isso foi uma licitação de gráfica. Tá? Então, tinha 300 itens nessa licitação. 300 itens. Aí, a primeira coisa, nós tivemos o orçamento estimado, primeira coisa que a gente faz, 300 itens. A gente vai fiscalizar os 300? Não. O que se faz? Curva ABC. Tá? E a gente já sabe que lá no meio tem um item que tem fraude. Tá? Então, no item 148, ele ficou entre os primeiros na curva ABC. O item 148 era esse flyer. Esse flyer. Quantos flyers? 300 mil flyers o município queria produzir. O município tem 200 e poucos mil habitantes, mas eles queriam 300 mil flyers. Tá? Então, a gente já sabe que lá no meio tem uma coisa escondida. O município queria pagar quanto pelo flyer? 32 centavos pelo flyer. Nós fomos consultar empresários amigos nossos da área gráfica e aí recebemos o orçamento deles, que não era 30 centavos, que era 3 centavos. Acho que é 3, não sei se é. Isso, foi um erro de digitação. Nas colheres também foi um erro de digitação. Foi um erro de digitação. Boa, boa, boa. Olha, meus amigos, só nessa licitação aqui, ó, 86 mil reais. Mas não parava por aí. Tinha mais um item, plotagem de veículos. 392 veículos. Poxa, mas tem uma coisa errada. O município tem 392 veículos, 165 veículos. 156 mil reais nesse item também. A gente conseguiu verificar isso aí. Tá. Meus amigos, ó, aqui, ó, mais um casozinho. Essa licitação, sabe quanto que ela foi publicada? Aqui, ó, em janeiro de 2016. Sabe quanto que ela foi publicada, essa concorrência? Câmara Municipal de São José. Ela foi publicada dia 18 de dezembro. Só que dia 19 a Câmara entrou de recesso. Então, os empresários só conseguiam pegar o edital no dia 7 de janeiro. Só que no dia 9 era a prazo limite para se fazer a vistoria, o atestado de visita, a vistoria da obra. Tá? Então, é o seguinte, de 10 empresas que retiraram o edital, só 5 participaram, e o edital tinha exigências tão restritivas, entre um item, né, eles iam construir um prédio para a Câmara, e eles colocaram como mais relevante instalações fotovoltaicas, que é a energia solar, se não me engano. Tá? Só que é o seguinte, eles colocaram como relevante, a empresa tinha que ter essa qualificação, só que no orçamento não tinha esse item. Estava previsto que ia ter, mas não tinha execução desse item. Tá? Então, a gente sabia que era uma empresa que ia ganhar. De 10 empresas que retiraram o edital, 5 conseguiram fazer a vistoria no prazo e 4 foram inabilitadas, só sobrou uma. A estimativa era 10 milhões, a empresa ganhou por 9,8 milhões de reais. Representamos no TCE, conseguimos suspender o edital a primeira vez. Eles corrigiram o edital, fizeram o edital de novo, representamos, não conseguimos mais barrar o edital com medida cautelar. Então, o processo seguiu, o tribunal, os técnicos se manifestaram muito bem no processo, conseguimos que o Tribunal de Contas declarasse o edital ilegal. Declarado, mas antes disso, que a gente não perdeu a medida cautelar, nós entramos com uma ação popular para suspender, a gente conseguiu eliminar na ação popular. Nesse inteirinho, então, o Tribunal de Contas declarou o edital ilegal, só que cassaram a liminar no nosso processo, a sentença foi desfavorável, hoje está no TJ para analisar. Vamos perder no TJ, infelizmente, e a obra vão contratar a obra, infelizmente. Então, assim, mesmo com toda a prova, com o Tribunal de Contas declarando o edital ilegal, provavelmente no TJ nós vamos perder, e vai ser liberado uma única empresa. Então, meus amigos, a gente tem que mostrar isso para a sociedade, entendeu? Temos que mostrar que há esses desmandos. E, infelizmente, vocês vão ter decepções, muitas conquistas vão ter, com certeza, mas vão ter decepções. Essa licitação, por exemplo, a gente suspendeu há 3 vezes. E agora parece que na última lá nós vamos acabar perdendo essa. Então, meus amigos, tem todo esse material. Né, esse final eu gostaria de estar aberto aí para perguntas. Oi?
Não, é boa pergunta da colega. Assim, o que acontece? Na gestão pública existem gargalos. Se eu tivesse tempo para parar, eu ia tentar trabalhar gargalos, tá? Um dos gargalos, eu já falei para vocês, que é a falta de transparência, tá? Então a gente está trabalhando. Outro gargalo que eu falei para vocês é a falta de ações regressivas, tá? E a colega colocou, a empresa recebeu sem concluir a obra, tá? Isso é um problema sério e que, para mim, precisa ser trabalhado muito esse tema, que é a liquidação da despesa. A liquidação, quem certifica a despesa? Né? Nós temos que criar regras claras de quem certifica a despesa. Por quê? Porque na nossa casa, a gente colocou aqui, você recebe uma conta para pagar, né? A gente verifica o que está sendo cobrado. Né? Então, e na gestão pública, infelizmente, isso não acontece. Né? Se paga obra sem a obra existir, se paga a ponte, sem a ponte ter sido construída. Mas alguém certificou, liquidou o documento, a nota fiscal, e disse que a obra estava concluída. Meus amigos, se nós não tiver regras, normas claras de responsabilização, primeiro para definir quem pode liquidar, né? Porque assim, a liquidação de uma obra, quem é que tem que certificar uma nota de obra? Não é o secretário, é o engenheiro fiscal da obra. O cara tem que ser, quem vai certificar a compra do equipamento, de um data show, tem que ser um técnico da área que entenda do data show para conferir. Né? A colega Ana Cláudia estava colocando, né? Disse que contratava uma empresa para fazer manutenção do ar-condicionado, né? E a empresa ia lá, subia no telhado, ficava umas horas lá, descia e tal. E aí, depois de 5 anos, não sei quanto tempo, aí mudou a empresa, fizeram uma nova licitação e descobriram que nunca foi feita limpeza do ar-condicionado. Meus amigos, mas alguém certificou a nota. Alguém certificou quem foi, qual a qualificação desse cara. Tem certificação de nota fiscal que o cara não tem o contrato na mão. Tem que ter regras, o que se verificar no momento da liquidação da despesa. Né? A lei de licitações, inclusive, a lei de licitações exige que tenha 3 pessoas, uma comissão para certificação. Só que alguém questiona isso? Não, em regra, é uma pessoa só. Né? Sim. Vai ter conhecimento de tudo? Ah, pelo amor de Deus. Né? Uhum. Exatamente. Uhum. 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 Sim. Uhum. Uhum. Isso não. Uhum. Uhum. Exatamente. Qualificação, conhecimento. Exatamente. Exatamente. Isso. Uhum. Isso é. Uhum. Então, meus amigos, só um minutinho, por que existem obras pagas e não feitas? Folha de pagamento, meus amigos, folha de pagamento, alguém, pela lei de licitações, os estágios da despesa pública, empenho, liquidação e pagamento, ninguém certifica a folha de pagamento. Por que existe servidor fantasma? Porque ninguém confere a folha de pagamento. Tem que conferir com o ponto. Então, meus amigos, enquanto não estabelecer regras, são gargalos, nós nunca vamos evoluir. Então, tem que se trabalhar um anteprojeto de lei muito bom para definir regras sobre a liquidação da despesa. São gargalos. A gente fica trabalhando a consequência e não trata a causa. E nós, do controle social, a gente está percebendo a causa desse problema que é recorrente em todos os municípios, de todos os estados, de todo o país, é o problema da liquidação. Vamos resolver esse problema. Entendeu?
Obrigado pelas colocações. Se não me engano, tantas coisas que tem nessa denúncia sobre transparência. Um dos itens aqui da denúncia é a exigência do seguinte: o poder público ele tem que disponibilizar a relação de contratos, de convênios e de despesas e indicar, se não está aqui, foi um esquecimento, tá? E indicar nessa relação quem é o fiscal do contrato. Então, nossa sociedade, a gente vai saber quem vai fiscalizar o contrato de talheres. A gente vai saber. A gente vai direto nessa pessoa. E aí eu queria aproveitar, já que o colega falou sobre a fiscalização de contratos, queria mostrar, esse tipo de denúncia aí é muito fácil de fazer, né? Meu sonho era combater esse tipo de sobrepreço, porque assim, nós chegamos lá e tem muitos contratos ativos, e esse era um contrato ativo que foi feito em 2014, de rede de dados. Foi a rede, ligar todas as unidades da prefeitura e disponibilizar a internet para a população, tá? Então, a gente sabia que tinha coisa errada nesse contrato e a gente não conseguia tempo para fiscalizar, porque, como eu falei para vocês, para fiscalizar um contrato não é assim, né? E daí tinha uns 50, vai aparecer 50, dizer, ó, fiscaliza isso, fiscaliza aquilo, mas ninguém vai fazer nada. Essa é a grande verdade. Entendeu? Então, tem milhares de coisas para fiscalizar e toda a fiscalização exige conhecimento. E se você fizer uma denúncia sem aprofundar, você vai acabar sendo responsabilizado. Eu já vi isso lá em Santa Catarina. O cara fez uma denúncia sem buscar fundamento e o cara foi responsabilizado, entendeu? Então, tem que aprofundar. Então, a gente não conseguiu se aprofundar nesse contrato, só que aí quando eles prorrogaram por 5 anos e depois por mais um ano, que a lei de licitações permite, quando eles fizeram a nova licitação, para o mesmo serviço, olha a surpresa, o município estava pagando, chegou a pagar 2 milhões e 900, e daí contratou por 700 mil reais. 700 mil reais. Só que, e ela, todo ano ela fazia aditivos contratuais, prorrogando por mais um ano o contrato. Só que a lei de licitações ela é muito clara, ela diz o seguinte: você pode aditivar por 5 anos e depois mais um ano para fazer licitação? Pode, só que tem requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, o aditivo tem que ser vantajoso para a administração pública. E essa vantajosibilidade precisa ser provada.
precisa ser comprovada. Ou seja, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado para ver se vale a pena eu aditivar o contrato ou eu fazer uma nova licitação. E tal. E, além disso, a autoridade administrativa, no caso lá, não sei se era o secretário municipal ou o prefeito municipal, teria que dar o de acordo, aditiva-se. A autoridade precisa se manifestar. A lei de licitações fala isso. Tá? E aí nós protocolamos o requerimento na prefeitura. Pedimos, então, cópia de todos os aditivos de cada ano e pedimos a prova de que o aditivo era vantajoso e a manifestação da autoridade autorizando o aditivo do contrato. Não veio nada. Não tinha. O que nós fizemos? Fizemos uma peça jurídica bem fundamentada e colocamos essa situação. E estamos pedindo ao Tribunal de Contas. Infelizmente, a gente quer ir além. Nós queríamos entrar numa ação judicial, já, uma responsabilização, para o gestor nunca mais fazer isso aí, para ele já aprender a lição e fazer uma nova licitação, quando o contrato é a subpreço. Só que até hoje, o tribunal ainda não apreciou a admissibilidade da denúncia, se não me engano. Tá? Já faz um ano que a gente denunciou. Até hoje não houve nem Então, leva 10 anos para o tribunal ter uma decisão final. Isso, para mim, isso é impunidade, infelizmente. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Quem sabe para o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário pode ser que seja um pouco mais célere e o resultado seja mais efetivo. Porque lá em Santa Catarina, infelizmente, o processo leva 10 anos e no final sai uma multa de R$400 para o gestor. E uma recomendação, não faça mais isso, entendeu? Essa é a situação. Hã? Disso aí eu falo que por que no Brasil está esse nível de corrupção? Porque a lei, existe a lei, mas quem garante que a lei está sendo cumprida? Às vezes a gente fala assim, a lei agora só pode ser, o fiscal de contrato só pode ser uma pessoa concursada. Mas o cara não vai obedecer. E quem que vai notar que não vê, se a gente não tiver um controle? Então, o que falta é controle. E o Tribunal de Contas, eu trabalhei 17 anos lá. Então, o que faz? Doravante, não faça mais. Então, assim, a lei, quando ela é publicada, promulgada, ela diz assim, registre-se, publique-se, cumpra-se. Né? Hoje, não. O TCU cumpre amanhã, igual fiado só amanhã. Quando que vai vender fiado? Amanhã nunca, porque amanhã eu falo amanhã, fiado só amanhã, no outro dia só amanhã. Então o tribunal é assim, cumpra a lei amanhã. Amanhã ele fala de novo, cumpra a lei amanhã. Então, assim, nunca tem uma consequência do cara ter feito errado. Então, se a gente quer mudar isso, a gente vai ter que fazer nós mesmos. Boa observação. Outra coisa que dá muito certo, eu já vou passar a palavra para o colega, uma coisa que dá muito certo é o seguinte, a gente faz a denúncia, como eu falei para vocês, em regra a gente espera a admissibilidade, mas nesse caso a gente já publicou nas redes sociais. E isso causa um dano político muito grande. Então, assim, nós defendemos muito a divulgação das informações. Quando a gente tem certeza, né, a gente divulga as informações e o gestor público, de fato, ele tem muito medo, né, principalmente os agentes políticos, né, o prefeito, vereadores, do prejuízo político. Então, eles têm muito medo disso aí. Então, divulgar isso é muito importante. Colega lá? Boa pergunta. Assim, nesse caso aí, por que nós não fomos para o Poder Judiciário? Meu sonho. Só que não tem um advogado para fazer a peça. Alguém? Não, na verdade, a gente já tem a peça, é só adaptar a peça jurídica. E aí eu queria fazer, o colega também pediu a palavra, aí eu queria fazer um ponto interessante, assim, por que nós saímos também do Tribunal de Contas e do Ministério Público e fomos para o Poder Judiciário? Porque a gente precisa de advogado para ajudar na fiscalização. E muito advogado lá a gente precisa. E a gente está formando uma banca de advogados voluntários. Se você pedir para um advogado fazer uma peça de denúncia, uma peça administrativa de denúncia, uma representação, né? Lá no Tribunal de Contas, tecnicamente, tem a denúncia também, tá? Não é só o Ministério Público. Tá? Então, se você pedir para fazer uma denúncia, uma representação com o advogado, ninguém sabe fazer. Nenhum advogado sabe fazer uma denúncia, nenhum sabe. Uma denúncia do Tribunal de Contas.
Mas se você chamar o advogado, o voluntário advogado, para fazer uma ação popular ou uma ação civil pública, aí eles vêm, porque eles sabem, né? Infelizmente, nós não temos na academia, né, uma disciplina para ensinar a pessoa a fazer uma peça administrativa, que nem o colega falou, entendeu? Então, assim, não precisa exaurir esperar o Tribunal de Contas para entrar no Poder Judiciário, não precisa, né? O que a gente sempre faz lá no município é o seguinte, ó, nós começamos a adotamos a notificação extrajudicial. Então, a gente faz a notificação para o prefeito, para o presidente da Câmara, dá 30 dias e depois a juíza. Por que isso é importante? Porque quando cai na mesa do juiz, o juiz olha assim, poxa, que legal esse observatório, ele tentou resolver o problema fora, né, do tribunal, e agora ele já trouxe para mim aqui, né, a prefeitura não quer fazer, entendeu? Então, para a prefeitura se safar, é muito mais difícil. Eu queria mostrar, antes de passar para o colega ali, queria mostrar um negócio aqui, deixa eu ver onde é que está. Ah, tá tão próximo ali. Uma coisa importante que vocês podem fazer. Ah, meu Deus, isso aí eu precisava mostrar para vocês. Meus amigos, se tu for no portal da transparência, tem esse CNPJ aqui, ó. E no portal da transparência, esse CNPJ diz que é da prefeitura, a prefeitura pagando para ela mesma. Existem umas despesas, né, folha de pagamento, a prefeitura paga para ela mesma para distribuir para os servidores, tá? Não vai colocar o nome de todos os servidores lá. Só que quando nós fomos na Receita Federal, adivinha onde é que dava esse CNPJ aqui? Não está aqui. Esse CNPJ é de uma lotérica em Manaus. E estava baixado desde 2008. Né? E o interessante é que você pode ver que tem vários... deixa eu ver, tem outro, deixa eu ver se não está aqui. Ah, está aqui, ó. Aqui, ó. Prefeitura Municipal de São José, 42 milhões, Lotérica Pinguim, Manaus. Aí tem um outro, Tribunal de Justiça, um outro CNPJ aqui, ó. Só que é de uma empresa, 13 milhões para o Tribunal de Justiça, o CNPJ é de uma empresa de Bauru, São Paulo. Então, de certa forma, parece que eles mascaram, né, a transparência, né? Só que assim, é corrupção ou é erro isso aí? Nós não sabemos. Então, a gente não pode acusar. Eu acho que é mesmo erro administrativo. Colocaram o CNPJ qualquer lá para pagar a despesa e tal, né? Mas eu queria mostrar uma outra coisa antes de passar para o colega. Não há conciliação bancária, o contador não faz conciliação bancária do extrato bancário, absurdo. Denunciamos tudo isso. Deixa eu ver, aqui, eu queria... aqui, ó, antes de passar para o colega, tá? Meus amigos, então a gente denunciou o excesso de cargos comissionados cargos comissionados que não poderiam ser comissionados, tem que ser efetivo. Denunciamos no TCE e no Ministério Público, até hoje nada. O observatório foi lá, alterou o estatuto, ajuizamos. Essa foi uma das primeiras ADINs nossa. Nós estamos questionando, tem 385 cargos comissionados. Nós estamos questionando 270. O valor disso, 17 milhões. Mais 140 funções gratificadas sem atribuições. Mais 1 milhão, 19 milhões. 19 milhões. Nós estamos questionando isso, o Ministério Público já deu na ADIM parecer favorável, provavelmente nós vamos conseguir derrubar todos esses cargos comissionados do município. Então, assim, ó, 20 milhões de reais aqui por ano de redução de despesa. Só copiar, a peça está pronta. Nós fizemos isso no Poder Executivo e agora aquele servidor anônimo do TJ que faz as peças para nós lá, aquele voluntário que faz as peças para nós. Tá? Colega. Bom dia, Gilmar Bruneto Gauchinho, eu sou membro da ONG Moral e atualmente vice-presidente do Sindicato Ligado em Paé. O que o colega está fazendo aí, a ONG Moral faz há muitos anos aqui em Mato Grosso. O que faltou para nós foi mais colaboradores e mais gente para ajudar. Parabéns que o movimento sindical acordou. O movimento sindical de Mato Grosso acordou. Não adianta só ficar brigando pelo salário e tal lá, que o problema não está lá. O problema está no roubo. Toda semana, se vocês abrirem na mídia, está aqui, a Assembleia Legislativa, juiz anula estabilidades na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Toda semana tem, tá? Imagine o quanto que tem nas câmaras municipais e tal. Então, eu quero parabenizá-lo, né? Pena que você está num estado que divide o Rio Grande do Sul do resto do Brasil, né? Mas, infelizmente, né, tem esse desprazer. Dizer o seguinte,
nós temos como controlar. A ONG Moral, o MCC, afastou 14 juízes, afastou 2 vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá, só não afastou 14 deputados porque eles foram corporativistas. Então, Jaime, a ONG Moral tem feito um trabalho fantástico aqui no estado de Mato Grosso. E rende. Então, eu quero deixar minha sugestão aqui o seguinte. Primeiro, nós temos que fiscalizar aqueles que não fiscalizam. Porque eu estava agora no Tribunal de Contas, fui mijar no banheiro lá, para um luxo. Puta merda, né? Eu penso, não tem luxuoso. Você vai numa escola, numa delegacia, no escritório de Paia do Indéia, é uma coisa ridícula, né? Então, eu parabenizo você aqui. Se demorarem para ter um CNPJ da ONG Moral, a ONG Moral tem o CNPJ, ela tem todas as condições de fazer o que o Observatório faz também, viu, Wagner? Está lá, está prontinho, e não é difícil. Eu que sou um analfa, aprendi a fiscalizar, agora imagina que tem um pouco de conhecimento. A coisa mais fácil que tem é fiscalizar. Nós trancamos o asfalto Cuiabá Santo Antônio, foi a ONG Moral que parou, está parado lá, está parado, porque denunciamos irregularidade. Então, parabéns. Eu tenho que me retirar, que tem outros compromissos, que estão sendo feitas demissões de cargos comissionados da Empaer, estão culpando o sindicato é que está propondo essas demissões, mas não é nada. Nós estamos apenas exigindo que se cumpra a lei. Então, parabéns para vocês. Obrigado, viu, Wagner? O movimento sindical acordou tarde, mas acordou. Eu acho que nós temos todas as condições agora de modificar esta realidade. Nós temos feito a nossa parte. Parabéns, né? Você tem a mesma dificuldade nossa aqui, aglutinar pessoas, né? Aglutinar pessoas. E eu acredito agora em Elda. Parabéns pelo trabalho. Estamos à disposição. E o que a gente puder contribuir, a gente contribui mesmo. E eu quero sair daqui propondo já para que nós fizemos um trabalho no Brasil inteiro para o fim do Tribunal de Faz de Contas, que infelizmente não me serve para nada. Me perdoem, estamos na casa deles aqui, mas não é culpa dos servidores, é culpa de uma instituição. Que Deus abençoe você, a nós todos, e parabéns, viu? Parabéns. Demoraram, mas acordaram. Encerrando, professor. Bom, como foi proposto pela Elda, nós queremos dar continuidade, aproveitando que o professor Jaime vai estar por aqui até agora à noite, nós queremos dar continuidade a um grupo de trabalho. Então, a gente vai se reunir agora às 14 lá no Simpaig. Então, as entidades que puderem estar presentes, para que a gente dê sequência, ele vai deixar uma documentação, apresentação, enfim, todo o arcabouço aí para a gente formatar o observatório, né, Elda? E já conversar, já tentar fazer um compromisso com as entidades, o que a gente pode dispor, o que a gente não pode dispor de tempo, espaço, dinheiro, de já começar a construir a nossa rede de voluntariados, né, Marcelo? Eu acho que a gente minha carreira é da área meio, da Secretaria de Fazenda, aqui tem pessoal aqui do Ciprotaf, dos agentes de tributos, o pessoal dos fiscais de tributos estavam aí também. Então, são categorias que têm determinadas informações estratégicas que podem contribuir bastante. Então, a gente, de repente, vai conseguir uma rede de pessoas aí bastante capacitada para isso. Eu, particularmente, digo que eu estou igual... A gente, como fica muito na atuação política, e a gente acaba esquecendo e deixando um pouco de lado o aspecto técnico. Então, eu peco um pouco por isso, embora me paute sempre por grandes técnicos, pessoas que me orientam, que fala isso, fala aquilo, mas agora eu preciso me qualificar. Nós estamos numa missão do sindicato, a depender da eleição agora que nós temos para frente, caso a gente seja reconduzido ao sindicato, eu saio da atuação política e vou focar na atuação técnica, porque eu quero agregar o máximo de colegas possível com qualidade intelectual para que a gente consiga desenvolver esse trabalho. Então, é um compromisso que eu vou fazer, viu, Silvia? Vocês aí da Donemate, eu sei que tem uma galera lá bacana também, os professores que são muito parceiros da gente. Então, eu quero... E isso não é... O Gauchinho, Wagner, assim, não. Pelo contrário, vocês da Donemate foram os primeiros que abraçaram a ideia, o pessoal do Sindispen, o pessoal dos gestores, o pessoal próprio Ciprotaf ali também, está dentro da auditoria cidadã que a gente constituiu o grupo. Agradeço aqui a presença do vereador Abílio, do vereador Marcelo Bussic, isso engrandece o nosso evento. Muito obrigado pela presença de vocês. O vereador Melquias, aqui lá de Alta Floresta, companheiro, me acompanha aí no Instagram, eu quase não posto nada no Instagram, meu irmão. Obrigado por você ter vindo aí também, veio para um compromisso e está aqui presente. Então, assim, a Elda, nem digo, porque ao concurso, então,
foi lá na nossa assembleia, convenceu o pessoal de que nossa entidade precisa participar disso. O nosso presidente Edmundo, Eduardo, toparam o desafio. Então, agradeço muito a todos vocês, todas vocês que vieram, ao promotor ali de Diamantino também, Daniel, né? Daniel, jovem promotor, o Ministério Público precisa muito, a gente precisa muito do Ministério Público. Ana Cláudia aí, segurando 1000 bombas dentro da Secretaria de Saúde, então não está fácil para ninguém. E eu acho que a gente, de certa forma, o Gauchinho tem um pouco de razão. Não é que nós despertamos tarde, nós temos muitas pautas bomba que a gente vem há alguns anos apagando muita fogueira e a gente vem deixando essa coisa mais criteriosa, de estudos, de deixar algum legado técnico para todos os servidores um pouco de lado. Eu acho que agora a gente precisa tomar isso com pulso firme e dar sequência, porque a pressão das ruas com esse trabalho pode dar um resultado muito bacana para o estado de Mato Grosso. Professor, de coração, mais uma vez lhe agradeço a sua disposição. Parabéns pelo teu trabalho, você é uma pessoa iluminada por fazer isso. Então, muito obrigado a todos vocês também por virem. E às 14 horas a gente vai almoçar e vamos lá para o Simpaig. Talvez eu não consiga permanecer na reunião como um todo. Obrigado aos colegas da área meio que vieram, Inéia, colega ali, o próprio Raul, o Zé Carlos que falaram ali, Marcelo, Joelder. Obrigado de coração vocês. Gente, o nosso colega Rafael Mazeta aqui também, um crítico, cientista social, mais um parceiro de toda hora. Gente, obrigado a todos. Às 14 horas lá no Simpaig para a gente formatar a questão. Obrigado.